Vamos começar então? Então, eu quero falar um pouco para vocês agora sobre a expansão do universo. Como que a gente entende a expansão do universo e como que a gente pode derivar a lei de Hubble a partir de uma ideia bastante simples sobre a expansão do universo. Então, isso aqui vai ser um pouco mais matemático, mas espero que vocês consigam acompanhar. Se vocês não conseguirem acompanhar, vocês me avisam, tá? Então, eu quero discutir um pouco o modelo para a expansão do universo. Então a gente vai imaginem vocês uma folha assim, mas que essa folha seja uma folha de borracha. E que eu consiga esticar essa folha de borracha em todas as direções. Só imagina isso, por enquanto, tá bom? Vamos imaginar então. Então imagina uma folha de borracha. O universo vai ser uma folha de borracha para a gente, para falar a verdade. Não vai ser muito diferente, não. E a gente vai traçar um reticulado nessa folha. Uma folha de borracha reticulada. Então, vamos fazer um desenho. Imagina que isso aqui seja a folha. Eu tenho uma folha quadriculada, tá? E vamos imaginar que o meu desenho é perfeito, que não é, mas cada um desses lados aqui tem um comprimento único. O mesmo comprimento. Que eu vou chamar de L. L, L. Então, tudo aqui tem L, tá? Tudo bem? Todos os comprimentos são L. Eu vou colocar uns pontinhos aqui. Muito bem. Tá ok. Então essa é uma folha elástica e o que eu vou fazer é esticar a folha. Eu vou esticar a folha em todas as direções. Tá? Então esses comprimentos aqui vão aumentar. Deixa eu ver se eu vou... Então vamos esticar as folhas em todas as direções. De modo que após um certo intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT, as distâncias todas dobrem. Então, vou redesenhar esse papel depois de ter esticado em todas as direções. Então, vou redesenhar. Posso fazer mais um. Não está um bom desenho, mas enfim. Eu fiz um desenho meio ruim,
Porque o que eu quero realmente é que todas as distâncias agora sejam dobradas. Então, vocês entendem que eu deveria ter esticado isso daqui, feito um desenho maior, mas eu não fiz. Então, eu só vou colocar 2L. Tudo bem? Então, agora tudo é 2L. Ok, eu vou escolher um ponto de referência. Por exemplo, eu vou escolher sei lá, esse daqui. Então, eu escolhi esse daqui como sendo um ponto de referência. Por exemplo, onde eu vou estar, vamos dizer. Eu vou colocar uns números que vão denotar qual é o grau de vizinhança, digamos, com esse ponto de referência dos outros pontos. Então, vou colocar uns numerozinhos para denotar o grau de vizinhança. Então, todos que estão na primeira vizinhança, vou chamar de 1. Os que estão na segunda vizinhança, vou chamar de 2, etc. Deixa eu pegar uma outra cor, se eu achar uma outra cor. Não achei outra cor, vai ser amarelo mesmo. Então, eu vou chamar, por exemplo, esses pontos aqui de 1. 1, porque está... 1 e 1. Porque estão a uma distância de 2L. Aqui, esses mesmos pontos estavam a uma distância de L, desse ponto de referência. Agora estão a uma distância de 2L. E eu vou chamar esse ponto aqui de 2, esse ponto aqui de 2, esse ponto aqui de 2, que está para cá, mais para cá. E continua, tá? Só estou colocando dando nome aos pontos. Números aos pontos. Então, deixa eu repetir. Eu tenho essa folha de papel, de borracha, reticulada, quadriculada, e eu estico essa folha em todas as direções, com a mesma velocidade, digamos, de forma que depois de um certo tempo, ΔT, todas as distâncias sejam dobradas. Tudo bem? E digamos que eu esteja nesse ponto aqui, nesse ponto estrela, eu só estou colocando um númerozinho para notar que esses pontos aqui vou chamar de primeiros vizinhos, digamos assim. Esse ponto aqui seria um ponto que seria o segundo vizinho. Obviamente, tá para as outras direções também. Tá? Então, agora, eu quero ver, eu estou aqui, digamos que eu esteja aqui, e eu quero calcular, essa folha está sendo esticada. Eu quero calcular qual que é a velocidade que eu vejo esse ponto 1, por exemplo, se afastando de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a diferença da distância do ponto inicial ao ponto final e dividir pelo tempo que eu chamei de ΔT. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, a velocidade do ponto 1 coloquei entre aspas, pode ser qualquer um deles, tá? Com relação a mim aqui, se eu estiver nesse ponto de referência, então, qualquer deles. Qualquer um deles. Em relação ao ponto de referência, eu vou chamar de V1. Então, vocês me ajudam. V1 é
A distância que eu tinha num tempo t igual a 0, digamos, que era qual? Se é um primeiro vizinho, qual que era a distância? L. Então, L está aqui. A distância, depois de um certo tempo ΔT, quanto que é? 2L. Então, eu tiro a diferença. E divido pelo tempo. Então, isso daqui, 2L menos L, é um L, certo? Tudo bem até agora? Agora vocês vão fazer do ponto 2. Qual que era a distância original? Se eu tiver um segundo vizinho? 2L. Então, vou colocar 2L, que era o ponto inicial. E quanto que é agora? 4L. Dividido por ΔT, certo? É o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui, 4L menos 2L dá 2L. L sobre ΔT. Se eu continuar, o terceiro vizinho, quanto que vai dar? Não preciso mais fazer, né? Ou preciso? 3L. Certo? Porque vai dar 6L menos 3L, que é 3L. Ou seja, então vocês veem o que vai acontecer com a velocidade. Ela vai aumentar linearmente com a distância. Já está parecendo algo que vocês ouviram, certo? Velocidades que aumentam linearmente com a distância. Mas vamos continuar. Então as distâncias vão crescer com o tempo, né? E agora eu vou fazer uma coisa que talvez seja um pouco mais abstrata, mas eu vou, vamos dizer que eu esteja interessado, sei lá, no enésimo vizinho, tá? Então isso daqui pode ir aumentando, eu estou interessado no enésimo vizinho. É simplesmente isso daqui, NL sobre ΔT. Tá. Então agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais abstrata, porque é o que a gente faz mesmo em cosmologia. As distâncias aumentam com o tempo. Nesse caso, essa borracha, certo? Aqui eu fiz um caso, o que a gente chama em física de caso discreto. Então, coloquei como que a coisa aumenta quando você aumenta para um fator 2, para um fator 3, etc. Eu vou fazer agora o caso mais geral. Então, vai ser um pouco mais geral. Então, eu vou inventar uma função que descreve como que essa tira de borracha, como que esse papel de borracha está aumentando com o tempo. Uma função do tempo. Vamos ver se vai ficar claro. Então, eu vou escrever uma distância para um certo vizinho n. Eu vou escrever uma distância. Agora eu vou usar essa notação, dn, então a distância até um certo vizinho n. Essa distância, como a gente viu, ela depende do tempo. Ela aumenta com o tempo nesse caso. Tá? E eu vou ter um comprimento inicial, digamos, entre esses vizinhos. Então, o comprimento inicial seria, num tempo zero, por exemplo, seria
essa distância n, desculpe, o número de vizinhos, certo? Se eu estou no primeiro vizinho, no segundo vizinho, vezes L. Isso daqui seria o comprimento inicial. Uma distância inicial para um vizinho N. Então, isso aqui seria o inicial. Mas eu sei que isso aqui aumenta com o tempo. Eu não sei como aumenta com o tempo ainda. Eu vou ter que falar para vocês como que isso aumenta com o tempo. Mas eu não sei. E se eu não sei, eu vou falar, isso aqui aumenta com uma função que eu vou parametrizar. Eu não sei qual é essa função. Eu vou chamar essa função, vou dar um nome para essa função. Eu vou chamar essa função A. Por falta de um nome melhor. Mas esse é o nome que a gente dá, para falar a verdade. Um A que depende do tempo. Então, essa função aqui, é uma função só do tempo, ela está dizendo para você como que esse espaço, como que essa folha está aumentando. Tá certo? Vou só falar o nome que a gente usa. O nome que a gente usa mesmo em cosmologia, isso aqui é o fator, chama-se fator de escala. Se um dia vocês estudarem cosmologia, isso aqui chama fator de escala. Então, por exemplo, se eu começo em t igual a zero, vamos ver se vocês entendem. Quanto que vale A em t igual a zero? Hã? A distância varia NL em t igual a zero, certo? Eu estou começando quando o comprimento fundamental é L. Então você tem toda a razão. A distância vale N vezes L no começo. Então quanto que vale A no começo? 1. Certo? Vale 1. Porque isso aqui é no início. No início as distâncias eram L. Então, se eu estou com N vizinhos, a distância até o enésimo vizinho é N vezes L, no começo. Por isso, essa função que eu estou usando vale 1 no começo. Se você colocar, por exemplo, A em t igual a ΔT, quanto que vale? ΔT dobrou. ΔT é o tempo que eu usei para falar que dobrou a distância. Então, quanto que vale a de 2. E assim vai. Mas, em princípio, esse A vale para qualquer tempo, não é mais esse tempo discreto, tá? Vale para qualquer tempo. Tá. E assim vai. Então, agora o que eu quero é usar esse fator A para medir a velocidade em 2 intervalos de tempo quaisquer, para falar a verdade. Está claro, então, esse fator A? Esse fator A é a função que vai... Não está claro. Então, deixa eu tentar explicar de novo. Então, é o seguinte. Eu estou imaginando a minha minha folha de borracha que está se esticando em todas as direções. Então, as distâncias estão aumentando com o tempo. Eu vou parametrizar esse aumento, vou escrever essa distância como uma função que depende do tempo. E essa função eu vou dar o nome de Azinho de t. Essa função, perceba, é só uma função de escala, por isso chama fator de escala. Ela só muda com o tempo e está dizendo como que a folha está se expandindo. Então, é uma função genérica que depende do tempo. E essa função vai ser a função mais importante do universo. Porque vai te dizer como que o universo está se expandindo. Tá? Eu não falei qual que é essa função. Não te falei ainda. Só estou falando que é uma função. E nesse exemplo que eu dei, quando no instante inicial essa distância é L. A distância do primeiro vizinho é L. A distância para o enésimo vizinho é N vezes L. Por isso que inicialmente, em t igual a 0, que é o instante inicial, é 1. Se eu dobro todas as distâncias, esse fator de escala vai ser 2. E assim vai. Se eu, por exemplo, esperar 2 vezes ΔT, as distâncias vão duplicar de novo. Então vai ser maior. E assim vai. Você tinha uma pergunta? Mas isso... eu tinha lido um tempo atrás que o universo estaria se expandindo com aceleração, mas então não iria valer. Não seria
Então, ótimo. Então, isso é legal. Então, deixa eu continuar. Isso vale para qualquer coisa. Eu não falei de aceleração, vou calcular a velocidade agora. A partir desse fator, essa função aqui, com essa função, você me dá essa função, eu calculo tudo, basicamente. Como que o universo se comporta em média. Como que ele evolui no tempo. Mas eu não te dei a função, certo? E nem vou te dar. Posso te falar depois. Mas eu só quero mostrar uma coisa. Então, agora eu quero calcular a velocidade para instantes quaisquer, usando essa função A. Então, eu quero calcular a velocidade do ponto N. N. Por isso que essa distância é dN. Em um instante... eu vou chamar de T, um subíndice N. Então, desculpe um N maiúsculo aqui, que tem a ver com quantos intervalos de tempo eu tenho, se vocês quiserem. Mas é uma variável contínua. Tá, então, a velocidade... Então, a anotação vai ser essa. A velocidade do ponto N, do meu vizinho, do meu enésimo vizinho, num certo instante, Tn, esse Tn você pode pensar como sendo... por exemplo, sei lá, N vezes ΔT. Então, seria esse tempo. Poderia ser assim. Então, isso daqui vai ser, e de fato vai ser a distância em Tn mais 1 menos a distância em Tn dividido por Tn mais 1 menos Tn. Tudo bem até agora? Então, o que eu peguei? O que é velocidade? Velocidade é a distância num tempo t mais alguma coisa, menos a distância no tempo t, dividido pelo intervalo de tempo. É a diferença de distância por diferença no tempo. Tudo bem até agora? É só isso. Só isso. Tá. Então, agora, veja, eu vou usar aquela relação, e esse é o meu porque é importante essa função A. Porque agora eu posso escrever isso daqui usando a função A. Aquela função A diz que esse dN aqui nada mais é do que A em Tn mais 1 vezes N vezes L, dividido... É isso. Então, D de Nt mais 1 é A em Tn mais 1, que multiplica NL, menos A de T elevado a N, vezes NL, dividido por, eu vou chamar de ΔT, que é essa diferença entre Tn mais 1 menos Tn. Bom, mas esse fator N vezes L aparece nesses dois termos, então eu posso pôr em evidência. Então, isso aqui é a mesma coisa que N vezes L, que multiplica A. Eu posso até escrever assim. ΔA dividido por ΔT. Vocês entendem o que é ΔA? ΔA é a diferença desse A. É isso daqui. É a diferença desse A em Tn mais 1 com A em T elevado a N, em Tn. Tudo bem? Não, não está nada bem. Então, não está nada bem. Então, o que não está bem? Velocidades. Tudo bem, velocidade? O que é velocidade? Sabe o que é velocidade? Velocidade é assim, você tem pensa aí, uma pessoa, que ela está andando. Em um certo intervalo de tempo, ela andou uma distância.
Qual que é a velocidade? Essa, em média, essa distância dividido pelo tempo. Isso é velocidade. Até aí tudo bem? Tá. Então eu quero calcular a velocidade. Então a velocidade tem a ver com diferenças em distância dividido por diferença de tempo. Isso daqui é distância, diferença em distâncias. Então isso daqui é uma distância num intervalo de tempo n mais 1, menos essa distância no intervalo de tempo anterior dividido pelo intervalo de tempo. Isso é uma velocidade. Tudo bem até aqui ou não? Tem certeza? Porque se você entendeu isso, você entendeu tudo o resto. Então tá certo, então você entendeu. Então agora o que eu vou usar? Vou usar essa expressão aqui, para descrever a distância como sendo esse número de vizinhos, vezes a distância inicial, vezes o fator A de t. Percebe que a única dependência do tempo está aqui? Esse nzinho é quantos vizinhos eu tenho. Isso não muda com o tempo. Um primeiro vizinho, segundo vizinho, terceiro vizinho, a mesma coisa. E esse L aqui é a distância inicial. Então, a única dependência do tempo está nesse A de t, que é uma função. Não sei se você sabe o que é uma função, mas é uma função. A de t. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é substituindo essa expressão por essa daqui. Só que eu estou colocando o tempo correspondente. E o tempo correspondente é o tempo posterior, porque é uma velocidade, menos o tempo anterior, dividido pelo intervalo de tempo. Então, quando eu coloco essas coisas, fica desse jeito. É só substituir aquela equação aqui. Onde eu coloquei a dependência temporal, só entra aqui, no argumento dessa função. Tn mais 1, Tn. Esse fator aqui é igual. N vezes L é igual aqui e é igual aqui. Eu posso pôr em evidência. Quando eu ponho em evidência, fica... Talvez seja melhor fazer assim. Se eu quiser, eu posso até fazer assim. Vai ficar... dividido pelo intervalo de tempo. Tudo isso multiplicado por n vezes L, porque isso aqui está em evidência. Agora está melhor ou não? Peraí, ela tinha uma pergunta ali. Tá ok? Não. Você tinha... Eu não falei o que é o A. Então, deixa eu dar um exemplo de A. Deixa eu dar um exemplo de A. Que exemplo que você quer de A? Me dá um exemplo. Me dá qualquer função. Eu vou tentar fazer um gráfico. Se for como é que você falou? AX mais B. Pronto. Essa função. Eu não te falei o que é essa função e não vou falar o que é essa função. Essa função é super legal. Você consegue achar essa função resolvendo as equações de Friedmann que eu não falei o que são. Mas eu não vou falar o que é essa função porque ela vai estar relacionada com a constante de Hubble. Eu vou mostrar como que ela está relacionada com a constante de Hubble. Então, a constante de Hubble, no fim, está relacionada com essa função. E é isso que eu quero chegar. Tinha mais uma pergunta. NL, eu estou assumindo aqui que esse N é discreto, porque é o primeiro vizinho, o segundo vizinho, o terceiro vizinho. E esse L é a distância inicial entre os vizinhos. Tá? Então, a distância aqui, ela não precisa ser... veja, a distância não precisa ser discreta, pode ser contínua. Porque tem a função. Tá. Quantas pessoas eu perdi até agora? Não pode ter medo de matemática. Isso aqui é matemática, mas é física. Quem não conseguiu entender isso aqui? Eu posso explicar quantas vezes vocês quiserem. Não tem problema.
Então, a única coisa que eu fiz, de fato, foi introduzir uma função para dizer que isso daqui é uma distância contínua, não é mais discretizada, pode ser qualquer distância. Mas isso Então, até aqui tudo bem? Então, agora eu vou escrever isso daqui do jeito que eu tinha escrito antes. Então, isso daqui é velocidade. Velocidade com relação a mim, que eu estou naquele ponto de referência de um vizinho que está a N pontos de distância. Essa velocidade num instante Tn. Tá? Essa é a relação aqui. Então, agora sim, agora eu posso escrever ΔA sobre ΔT, vocês vão entender? Então, é a variação desse fator de escala A dividido pela variação do tempo T. Vezes NL. Tudo bem? E agora eu vou fazer um truque. Eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa. Vocês conhecem esse truque, né? Multiplicar por 1 não muda nada. E eu vou explicar por que eu vou fazer isso. Então, eu vou multiplicar e dividir por um fator que é 1. Então, eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa. Então, eu vou multiplicar isso daqui por A de T. N mais 1, se vocês quiserem. E dividir por A de T, N mais 1. Desculpe. T. Então, vocês percebem que eu não fiz nada? Certo? Multiplicar por 1 é não fazer nada. Mas por que eu fiz isso? Porque o que é isso daqui? É a distância. É a distância no instante Tn. Então, isso daqui é a distância do ponto Nzinho, meu vizinho, no instante Tn. Mas ainda tem esse denominador aqui. Então, a relação que eu tenho é essa daqui. Que a velocidade, para qualquer vizinho N, em qualquer instante Tn maiúsculo, eu vou colocar esse fator aqui dentro, é 1 sobre A dA dt, que multiplica essa distância dn de Tn. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Então, o que não faz sentido? Vamos ver, o que não faz sentido? Daqui para cá. Tá. Você entendeu que eu multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa? Que é multiplicar por 1. Aí eu juntei isso com isso, e se você olhar o que é NL vezes A de T, essa função A de T mais A de T N, vai ser a distância do enésimo ponto no instante Tn. Isso ficou claro? Tá. Então, essa parte aqui ficou clara para você. Mas ainda faltou esse fator aqui embaixo, no denominador. Aí eu pus isso aqui dentro. Eu poderia colocar, se você quiser, eu posso escrever assim. Agora ficou claro? Tá tudo certo? Bom, isso daqui é a lei de Hubble. Essa é a lei de Hubble. Agora, uma coisa interessante também é que, quando a gente fala em lei de Hubble, as pessoas não falam isso muito. Mas, de fato, isso daqui é o que a gente chama de fator de Hubble. E o fator de Hubble, de fato, depende do tempo. Tá? As pessoas não falam, mas ele depende do tempo. A constante de Hubble é esse negócio calculado hoje. Isso que é a constante de Hubble. Então é uma aproximação, para falar a verdade. Então essa relação é completamente geral, para falar a verdade. É válida, é super geral. Porque eu não falei o que é o A. Eu não falei o que é esse fator de escala.
Agora, sabe o que é legal? É que com esse... Eu não te falei o que é o fator de escala, mas se você souber o fator de escala, você pode não só calcular a velocidade, mas você pode calcular a aceleração. Você pode calcular tudo, dado esse fator de escala. E esse fator de escala você obtém a partir da... Não é muito difícil. A partir da solução das equações de Friedman, que não são muito difíceis. Tá? Então, isso daqui é a lei de Hubble, onde você entende que esse fator de Hubble aqui nada mais é do que uma taxa, porque isso daqui é uma taxa, tá vendo que é uma taxa? É uma taxa de como como que os comprimentos mudam no espaço. Então tem a ver com essa taxa de expansão. Então essa daqui essa é a lei de Hubble mesmo, para falar a verdade. E é assim que a gente entende a expansão do universo. A gente entende a expansão do universo a partir dessa... Porque eu falei para vocês que o que eu derivei aqui vem simplesmente do fato de que essa folha estava em expansão. Então, o fato dessa folha estar em expansão, do jeito que eu fiz aqui, implica nessa lei nessa relação, lei de Hubble-Lemaître, se vocês querem ser puristas. Bom, então, só o fato do universo da expansão você consegue derivar uma coisa desse tipo bem simples, dessa maneira bem simples. Fala. Mas a expansão do universo é igual a todos os pontos que você observa? Ótimo. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Obrigado. Isso é super importante. Muito obrigado. Então, eu falei para vocês que tem essa folha de borracha. Imagine que o universo é essa folha de borracha que está em expansão. E aí eu coloquei um ponto de referência, certo? Por exemplo, nós. A gente está num ponto aqui. Dessa folha quadriculada, suponha que o ponto de referência seja esse aqui. Deixa eu colocar em amarelo, que estava em amarelo antes. Seja esse daqui. Isso daqui vai em todas as direções, tá? Todas as direções. Isso aqui continua, etc. Vai em todas as direções. Aí eu estou medindo essa lei de Hubble com relação à minha posição, digamos assim. Pergunta para vocês. Suponha que tem um marciano ou um andromedano que está numa outra galáxia aqui. Como é que ele mede as outras galáxias? Deixa eu repetir a pergunta. Eu fiz todas essas minhas considerações assumindo uma posição e a distância com relação a essa posição. E eu achei a lei de Hubble. Suponha que você agora tem um outro ser, sei lá, que está numa outra posição e faz as mesmas medidas. O que ele vai enxergar? Ou ela? Tem que ser politicamente correto. O que ele ou ela vão enxergar? A mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? De novo, pensa que você está nessa folha que está se expandindo em todas as direções. Você está num ponto. Você vê, o que você vê os outros pontos? O que os outros pontos estão fazendo? Estão se afastando de você. Agora pensa que você está num outro ponto. O que está acontecendo? Estão se afastando de você. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é o centro dessa expansão? Não tem centro. Não tem um centro de expansão no universo. Não tem. Hein? Ele se expande com a mesma distância. Veja, toda a expansão do universo está contida, né? Toda a informação sobre a expansão do universo está contida em uma coisa só. Adivinha o que é? No que eu falei. O azinho, essa função. Tudo está contido nessa função. Deixa eu dar um exemplo para você. Você me deu essa função aqui, certo? A de t. Eu vou te dar uma função que é assim, olha que legal. Suponha, vamos supor, que isso daqui faça assim, ó. O que isso significa?
Por que tem um fim? O que acontece no fim do universo? Tudo junto. Está tudo junto. Você percebe que se essa função for a zero, todas as distâncias são zero? Então, se você me disser qual é essa função, eu te falo o que vai acontecer com o universo. E do que depende essa função? Eu acho que a gente vai calcular essa função, não tenho certeza. Na próxima aula. Então está tudo contido aqui. Tudo que eu fiz foi bem geral e toda a informação está contida nessa função que eu não falei o que é. Fala. Ela estava mais concentrada, a densidade era maior. Não significa que estava mais concentrada em um ponto. Então, essa história, nós viemos de uma região menor. Nós viemos. O universo pode ser muito mais do que a nossa região. Sim. Quem formulou a teoria do Big Crunch quer dizer que teria que diminuir para um lugar do centro. E essa teoria ela vai contra do Crunch que é do centro. Então, como a pessoa faz um cálculo para poder chegar nisso? O cálculo, isso daqui é o Big Crunch. Isso é o Big Crunch. Todos os pontos do universo convergem para isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque essa história de centro é complicado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Suponha que você seja uma... Vamos pensar assim. Planeta Terra. A gente sabe que o planeta Terra é redondo, certo? Suponha que você seja uma formiguinha, que esteja no planeta Terra, e você só tem acesso à superfície do planeta. Você seja um ser chato. Não significa que você é chata, significa que você é um ser bidimensional. Às vezes você fala chato, eu não sou chato. Para você, que é um ser bidimensional, você só está na superfície do planeta, certo? Bidimensional. Você não consegue, para você não tem em cima e embaixo. Só tem do lado. Qual que é o centro da Terra? Você só enxerga duas dimensões. Pensa um pouco. Vocês conseguiram pensar, imaginar? Deixa eu repetir. Imagine que você seja um ser bidimensional e está numa superfície bidimensional. Você tem que imaginar que você é um ser bidimensional. Sabe por que eu estou falando isso? Porque 3 dimensões é difícil a gente imaginar. Assim, 3 dimensões curvas é difícil de imaginar. Então vamos pensar em 2 dimensões, que é mais fácil imaginar uma coisa curva, tá? Mas aí todo o universo é uma casquinha. Todo o universo é só aquela casquinha. Você tem que imaginar que é a casquinha. Não tem dentro, não tem fora. É a casquinha. Qual que é o centro? Legal. Mas você tem que... Dá para imaginar isso que eu estou perguntando? Não, você tem que abstrair que você é tridimensional. Você é bidimensional. Não tem centro. Se tem ou não sei, provavelmente não tem. Não tem. Porque todos os pontos são iguais. Ok. É como, pensa assim, você pode pensar assim, nessa folha que eu falei, vocês concordaram que não tem centro, né? Nessa folha. Agora imagine que eu enrolo essa folha. Mas você acha que vai ter centro? Na folha não tem centro. Certo? Mas você falou, se o universo não tem centro, vamos supor, quando o Big Bang aconteceu, ele aconteceu no universo inteiro ao mesmo tempo? Sim. Mas aí como é que o universo era mais denso e se expandiu se ele aconteceu no mesmo tempo? É complicado, não é que é complicado, é que, em primeiro lugar, a gente não tem informação sobre todo o universo, certo?
certo? Não tem, porque a luz leva um tempo finito para chegar até nós, etc. Então a gente tem informação do que ocorreu com o nosso horizonte, que a gente consegue enxergar. E a gente pode extrapolar isso para o passado. O que a gente consegue enxergar, você pode imaginar que no passado é cada vez menor. Por quê? Porque a velocidade da luz é finita. Então o que a gente enxerga é cada vez menor no passado. E aí dá a impressão que é um ponto. Mas percebe que é todo o universo. Tem muito mais do que a gente pode enxergar. Mas isso é mais complicado. Quer dizer, mais complicado. Você pode perder o sono pensando nisso. Fala. Você falou que se A tende a zero, né? Se A for zero, seria o Big Crunch, né? Mas e se A vem de zero, seria o Big Bang? Então é o seguinte. Então vamos imaginar agora a seguinte situação. Voltar para a minha tira de borracha. Pensar que eu estou aqui. Aqui tem, então eu vou me colocar nesse ponto. Aqui vai ter uma galáxia, por exemplo, algum outro ponto que vai estar se afastando com uma velocidade v, vamos supor que seja v. Aqui vai ter uma outra galáxia, se aqui for 2 vezes essa distância, qual vai ser essa velocidade? 2v. E assim por diante, certo? Muito bem. Agora, se elas estão se afastando, vamos supor que essa velocidade seja constante, que não é uma aproximação. Vamos supor que a lei de Hubble é que a velocidade é proporcional à distância e é uma constante, certo? Então vamos supor agora, vamos rodar o filme ao contrário. Então, se esse ponto veio daqui, vamos pensar assim, há quanto tempo atrás ele estava em cima desse ponto aqui? Deixa eu repetir a pergunta. Eu sei que hoje esse ponto está se afastando, ele está a uma certa distância, L, aqui é L também, digamos, e ele está se afastando com uma velocidade v. Pergunta, há quanto tempo atrás ele estava em cima daqui? Então, vamos lá. Então, eu quero perguntar, há quanto tempo atrás o ponto, sei lá, chamar esse ponto 1 e esse daqui eu vou chamar de ponto 2, tá bom? O ponto 1 estava em cima de mim. Estava em cima de mim. Então, quanto que seria esse tempo? Vou chamar de T. T1. Quanto que é T1? Estou assumindo a velocidade constante, tá? Ele está a uma distância L. Quanto tempo atrás ele estava em cima de mim? Velocidade é distância dividido por tempo. Então, velocidade, o que é velocidade? Velocidade é distância dividido por tempo. Então, o que é o tempo? É a distância dividida pela velocidade. Então, tempo é a distância dividido pela velocidade. Nesse caso, qual que é a distância? L. E a velocidade é v.
Agora vamos ver quanto tempo levaria para o ponto 2 estar em cima de mim. Quanto tempo leva para o ponto 2 estar em cima de mim? Ou seja, L sobre V. Deixa eu fazer mais devagar. 2L sobre 2V, que é igual a L sobre V. E o ponto 3? Então, o que vai acontecer nesse instante L sobre V, no passado? Todos os pontos estavam juntos. Tá certo? Todos os pontos estavam juntos. Então, deixa eu escrever aqui. Então agora, voltando o filme para frente, quanto tempo levou para chegar nessa configuração aqui? Agora a pergunta é o seguinte: hoje eu meço o universo, vocês mediram, certo? Vocês mediram o diagrama de Hubble, viram as galáxias se afastando, etc. A pergunta é: quanto tempo levou para as galáxias chegarem até onde elas estão? Ou seja, qual é a idade do universo? É isso que eu quero dizer. Então a pergunta é: qual é a idade do universo? Nesse caso vai ter um limite ou não? É bom, é tudo. Em princípio, sim, mas perceba que você não está transmitindo informação. Tem toda uma discussão sobre isso. Vamos pensar em velocidades pequenas por enquanto. Professor, pode implementar? Hã? Faz. Calcula a velocidade do universo. A idade. Esse é o exercício para vocês fazerem. Calculem a unidade do universo. Estimem a unidade do universo. Não é calcular, é estimar. Em anos, tá? Hã? Não entendi. Tem a ver com a idade. A idade do universo vezes a velocidade da luz. Vamos lá, valendo uma camiseta. O que vocês têm que fazer? Usar a lei de Hubble. Vocês usam a lei de Hubble, usa essa relação, porque isso aqui é a lei de Hubble, certo? Que a velocidade é proporcional à distância. Então, se você usa a lei de Hubble aqui, vocês vão encontrar a idade do universo. Tanto faz. Por isso que eu falei estimar. Então, para mim, 70, 100, 50, é a mesma coisa. Não, você tem que calcular. Estimar. Quem que não tem a mínima ideia do que tem que fazer? Uau, legal. Então deixa eu falar para vocês.
Vocês entenderam que o tempo para chegar nessa configuração que a gente está vendo, ele é independente dos pontos, está vendo isso? Isso vocês entenderam? Então o tempo que levou, quando as galáxias estavam todas juntas, todos os objetos estavam juntos, até hoje, quando tem uma configuração desse tipo, é a distância de um objeto dividido pela velocidade. Até aí tudo bem? Tá. Aí vocês vão usar o que vocês mediram, que é a lei de Hubble. A lei de Hubble diz que a velocidade é proporcional à distância. Como é que é a lei de Hubble? A velocidade é proporcional à distância. Então, vou escrever como um L aqui, tá? Essa é a distância. Qual que é a proporcionalidade? Qual que é a proporcionalidade? É a constante de Hubble. Então, vocês usam a lei de Hubble, aqui, por exemplo, e vocês acham qual que é a idade do universo. Não. Não. Então, o que você não entendeu? Nada. Alguma coisa. O que você... Aonde parou? Aonde parou? Tenta? É estimar. Usando um valor da constante de Hubble. Eu preciso dessa informação? Essa é a pergunta. A velocidade é a velocidade de expansão do universo que é dada pela lei de Hubble. Então você usa a lei de Hubble. Não? Ainda não. Olha, a gente concluiu que esse tempo é sempre igual, certo? E essa idade do universo é essa. Tudo bem que a idade do universo é essa? Porque esse é o tempo que passou para as galáxias chegarem onde elas estão. Eu rodei o filme ao contrário. Ou seja, esse é o tempo que gastou para as galáxias que estão onde elas estão estarem até mim no passado. Mas você entende que essa idade do universo, essa distância é dividida pela velocidade. Aí você pergunta, mas qual que é a velocidade? Aí eu falo, usa a lei de Hubble. A velocidade é proporcional à distância. E aí você vai tirar qual a idade do universo. Valendo uma camiseta. Não, é um número. Porque tem que usar o valor da constante de Hubble. Em anos. Eu quero em anos. Vocês já estimaram quantos segundos tem um ano no passado? Então, em alguma aula. Hã? Tá bom, vai. Quantos segundos tem em um ano? Vamos. Ordem de grandeza. Como é que era? Era 60 vezes 60 vezes, então, minutos, horas, 24, 360, é isso? Hã? Isso aqui dá 3.600, isso aqui é 100, essa aqui é 10 a quarta, isso daqui é 10, isso daqui é 10 ao quadrado, então dá da ordem de 10 a 7. Então, um ano... Da ordem de, tá? O que eu quero é que vocês estimem, eu não quero que vocês achem um valor preciso. Estimem.
10 a 10. Que é 10 bilhões. O que você acha? O que você acha? 10 a 12? O que você pode ter estimado? Fator 100, 10 a 12 anos? Dá uma olhada aí. Vê se você estimou alguma coisa. Na ordem dele. 10 bilhões de anos. Você já tinha ouvido falar que a idade universo é de 10 bilhões de anos? É 14, mas... mas é da ordem. 13,7, se vocês quiserem. Melhorou. Acho que não vai dar tempo de fazer mais nada hoje. Quem já acabou? Vou passar mais um exercício, então. Para vocês fazerem em 5 minutos. Estime a distância a uma galáxia que tem redshift Z igual a 1.